Aqui você tem então o tema dessa palavra, o tema que eu quero trazer para vocês nesses dias de domingo, para mim um dia muito, muito, muito especial. O que eu queria que você entendesse, que eu quero trazer acerca dessa palavra, está baseado de certa forma no texto do profeta Daniel, capítulo 12 de Daniel, versículo 4, não é exatamente o texto sobre o qual eu vou pregar, mas aqui eu começo a organizar as minhas ideias para compartilhar com você como que eu cheguei até aqui. Por que eu estou falando dos recursos escondidos na palavra salvação? A Bíblia, ela foi escrita no Velho Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. As palavras que nós encontramos em português foram as opções que o tradutor escolheu para reduzir toda a revelação de Deus a um texto que nós pudéssemos receber e conhecer e compreender, e o Espírito Santo pudesse revelar e avivar em nós. Então as palavras gregas e hebraicas, elas têm às vezes um sentido muito mais amplo do que aquele que foi escolhido pelo tradutor, e Deus sempre soube que foi assim. O Senhor Deus é aquele que criou todas as línguas que são faladas no mundo, tudo vem do Senhor. Então o Senhor conhece o significado exato de cada palavra, e tudo que você tem registrado na sua Bíblia é suficiente para você conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, é suficiente para você conhecer mais dele. Mas vivemos dias em que a confusão tem aumentado, as mentiras têm aumentado. A gente pode perceber claramente que em muitos lugares até mesmo a igreja supostamente de Jesus tem se posicionado de uma maneira confusa em relação à Bíblia que diz crer. Então é um tempo que cada vez mais nós precisamos aprofundar o que nós cremos. O texto de Daniel, capítulo 12, versículo 4, ele diz respeito exclusivamente, eu creio, ao livro de Daniel, porque lá nós encontramos assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos entendem esse texto como falando da era do conhecimento que nós estamos vivendo na humanidade, que o saber se multiplica. Eu não tiro a razão disso, é claro, é óbvio que o conhecimento tem se multiplicado, ou talvez a informação tem multiplicado e o conhecimento tem diminuído. É tanta informação, é tanta coisa disponível, que as pessoas ficam até confusas de saber o que fazer com tanta informação, e muitas informações mentirosas e falsas. Então, quando aqui nós vemos Daniel aqui registrar o que ele ouviu, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Eu, fazendo uma análise sintática um pouco simples desse texto, eu entendo que as pessoas vão esquadrinhar este livro e o saber acerca deste livro se multiplicará. Por que eu posso dizer isso? Porque hoje eu posso fazer o que eu vou fazer aqui um pouco com vocês. Eu falo português, eu não falo grego nem hebraico, mas eu tenho uma chave eletrônica que está aqui no meu tablet, está aqui no meu celular, que eu consigo abrir as palavras grego e hebraico e posso ler algumas outras opções que o tradutor tinha. Eu posso aprofundar o meu conhecimento sobre as palavras usadas, posso fazer um estudo mais profundo, posso facilmente colocar lá, então, se eu quiser saber o que a Bíblia fala sobre salvação, eu posso também no celular, eu posso colocar salvação e vão aparecer todos os versículos da Bíblia que tem a palavra salvação. Então hoje nós podemos esquadrinhar a Bíblia de uma maneira que pessoas, irmãos e irmãs, cheios de revelação, cheios do Espírito Santo, 40 anos atrás, 50 anos atrás, não tinham a menor ideia de como poderiam fazer tanta coisa em tão pouco tempo. As Bíblias que têm concordância, né? Então tem aquelas Bíblias assim que elas são bem assim gordinhas, né? Porque acaba o texto da Bíblia, tem ali várias palavras escolhidas em concordância. Quem sabe o que é a concordância bíblica? Chave bíblica, né? Está vendo? Muitos nem sabem o que é isso, nunca usaram. Então vinha como uma parte adicional da Bíblia, dicionário bíblico, e vinha também a concordância bíblica, e vinha chave bíblica. Então a gente tinha muitas informações que os nossos irmãos antigos usavam, mas não tantas quanto estão disponíveis hoje. Então, quando eu falo tudo, recursos escondidos na palavra salvação, se eu fosse falar todos, eu ia fazer um seminário. É uma palavra curta que eu quero compartilhar. Então, aqui é para chamar a sua atenção que tem mais coisas escondidas na palavra salvação do que nós encontramos. Mas o que nós encontramos revelado como salvação é mais do que suficiente para que você e eu possamos encontrar Cristo, ser transformados pelo seu poder, experimentar a graça revelada em Jesus na cruz do Calvário. Podemos
devemos ser cheios do Espírito Santo para compreender e para ter poder para pregar. É mais do que suficiente. Mas nesse tempo em que vivemos, querido, querida, você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa conhecer o texto no qual você baseia a sua fé. Você não pode comer pela mão de pessoas, muito menos pastores, que eu posso achar que eu posso me achar sério, posso dizer para vocês que eu sou sério, eu quero ser sério, mas mesmo se um dia eu for infeliz e explicar inadequadamente um texto, você tem total condição de pegar a Bíblia e falar: Haroldo, espera um pouquinho, por que você está falando isso? Porque aqui, olha, tem esse outro texto que fala desse jeito, e eu vou parar e eu vou prestar atenção para ouvir. Todos nós recebemos do Espírito Santo, todos nós temos que usar o texto que nos é dado como fundamento da nossa fé, não as pessoas, mas a palavra e o Espírito Santo de Deus. Mas sim, vamos procurar andar com pessoas que pregam, que creem, que ensinam de uma maneira que nos traz paz, que nos traz revelação segura e que nos faz ter consciência de que o Senhor está falando através deles. Isso é a igreja local. Então, se vocês fazem parte aqui conosco, fazem parte aqui comigo, é porque de alguma maneira o Senhor tem me dado graça de compartilhar coisas para vocês que fazem sentido à parte de Deus e que podem então operar o poder que está na palavra e não em mim, para salvar e para transformar. Amém? Sexta-feira eu estava aqui junto com o David e nós estávamos orando, né? Lá na minha sala, a gente teve um tempo de comunhão, foi muito tremendo. E foi tremendo porque de todas as coisas que nós trocamos de ideias e de experiências ali, e oramos muito, a gente viu até que a gente tem nós somos de uma mesma família linguística, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, ele me falou uma coisa que o Espírito Santo veio usar depois, de que salvação é um lugar. E foi tremendo esse insight que o Senhor trouxe para ele, que eu já estava com tudo mais ou menos encaminhado para hoje. Mas quando eu comecei a meditar exatamente que salvação é um lugar, o Senhor começou a me revelar algumas coisas que eu quero compartilhar, que diz respeito a esses dias que nós estamos vivendo. Porque daí na sequência, a Fúvia compartilhou no Café com a Fúvia quinta-feira uma série de vídeos do John Bevere sobre o temor do Senhor. E se você não assistiu aquele vídeo, é que nem assim, está passando um tesouro na tua timeline lá dos teus conteúdos de celular, e se você não pegou e não foi assistir, não foi atrás, você está perdendo algo tremendo e poderoso para a tua vida. Eu lamento, eu recomendo que você volte lá, sobe o link, clica lá. Aquele irmão, ele tem uma maneira muito organizada, ele escreve um livro e ele coloca a série no YouTube, gratuito para quem quiser, divide em 8, aqueles são 8 episódios de meia hora. Então você pode falar que você não tem 4 horas para ouvir um cara, mas você dizer que você não tem meia hora numa semana para ouvir um vídeo de 30 minutos, eu acho que você está com prioridades erradas. Desculpa a palavra de exortação, desculpa, não é uma palavra de exortação, e recebe em nome de Jesus. E se você quer fazer uma maratona, já fez maratona de tanta porcaria de Netflix, maratona de série, faz maratona da palavra. E aquele irmão trouxe uma figura, ele usou de um jeito, eu vou usar de outro jeito. Ele estava falando de como Satanás, muitas vezes, ele estava falando do temor do Senhor, de como o temor do Senhor deveria ser algo como o Tiranossauros Rex, no filme lá do Jurassic Park, deixou as pessoas ali com aquela coisa assim, a presença de Deus. Mas eu queria compartilhar com vocês uma outra perspectiva, que foi a minha experiência marcante, e que é a contraparte daquilo. Eu lembro quando o Guilherme e a Laura, meus filhos, eles eram pequenos. Eu fui uma vez no Simba Safari, acho que eu já contei uma vez isso aqui. Se você já ouviu, eu vou repetir igualzinho, porque eu não aumento nem invento. Se você não ouviu, você vai compartilhar, vai acompanhar comigo agora. E nós estávamos ali, naquela época você não tinha nascido ainda, mas tinha o Parque dos Leões, não tinha só os macaquinhos fofinhos, que depois, acho que até já fechou o parque, mas você de carro, você passava numa área do parque, em que nós passávamos no meio de leões. Era tremenda aquela experiência. E aí um dia eu estava lá com o Guilherme e com a Laura, bonitinhos assim, um sábado tranquilo, aí tinha um grupo de leões assim aqui embaixo, né? Então tinha uma rua que passava, tinha um grupo de leões lá em cima, e eu consegui parar bem pertinho dos leões, o mais perto que era possível, permitido pela segurança. Então tinha um grupo de leões assim, e eu falando: olha lá, filhos, olha que lindos os leões, olha como eles são, olha que maravilha, né, tal. E a gente conversando ali, os leões. Aí no grupo de cima dos leões, eu acho que o líder de lá tinha algum problema com o cara aqui de baixo. Aí o cara lá de cima, ele fez como talvez uma provocação, o cara aqui de baixo, ou foi cobrar alguma coisa, e ele, lá em cima, né? Eu falei: olha que legal, né? Aí o cara aqui de baixo respondeu para aquele, assim, né? Quando ele respondeu, gente, eu vou dizer, o carro tremeu assim, sabe? O carro tremeu, eu senti um tremor aqui dentro assim, eu falei: uau! Mas que bom que nós estamos aqui dentro do carro,
Tem os caras aqui do segurança do Simba Safari ali, está todo mundo ali, tem outro carro ali atrás, então está tudo tranquilo, glória a Deus, né? Então, eu falando para eles, a Laura ficou um pouco inquieta naquele momento, mas tudo bem, mas aí o cara de cima ficou um pouco bravo, ele não gostou da resposta do cara aqui de baixo, e o cara do grupo lá de cima, ele mandou, Rah! Eu falei, uau, e o cara aqui de baixo, Jesus, ele ficou muito irritado, mas ele deu um rugido ali assim, que o carro tremeu. Eu confesso a vocês que se eu não fosse um adulto inteligente, vacinado, eu tinha molhado as calças, eu fiquei assim, e aí eu falei, está tudo bem, meus filhos começaram a ficar um pouco nervosos, não, está tudo bem, nós estamos dentro do carro, olha, estão lá, estamos aqui, tem os caras ali, está tudo certo, é só uma conversa entre eles, e o cara lá de cima ficou mais furioso ainda. Nesse momento a Laura já estava falando, pai, vamos embora. Eu falei, imagina, está tudo bem, é um passeio, estamos aqui, chegando, não podemos perder o passeio agora aqui. Mas aí o cara daqui de baixo respondeu, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu fiquei aterrorizado, eu perdi a minha razão de saber que eu estava dentro do carro, que o leão não tinha a chave para abrir a porta, ele não ia conseguir quebrar o meu vidro, e se ele fizesse alguma coisa parecida, tinha os caras da segurança, tinha mais um monte de carro, tinha um monte de coisa, eu fiquei muito atemorizado, eu falei, mas por causa dos meus filhos, cara, não por minha causa. Eu fui embora. E depois que eu fui embora, eu parei para pensar, mas que ridículo, não ia acontecer nada, estava tudo certo, estava tudo bem, não tinha perigo algum ali, mas eu saí do lugar onde eu estava, emocionalmente falando. O medo entrou no meu coração, mesmo que a situação não tivesse lógica, e eu saí daquele lugar. E aí que eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele é um lugar de segurança. Quero dizer para vocês que a salvação não é uma experiência emocional, a salvação não é uma experiência religiosa, mas a salvação é um lugar em que você e eu somos convidados a entrar e fazer parte, e quanto mais nós entendemos o lugar em que nós estamos, quanto mais nós entendemos que nós não viramos crentes, mas fomos salvos em Jesus Cristo, nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo, o Senhor Jesus está conosco, a palavra está conosco, esse lugar ele é seguro. O que o diabo pode fazer aqui? Nada, nada. Mas sabe o que ele faz? A Bíblia fala que Satanás, ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não é um leão. Quem é o leão? O leão é Jesus o Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele é o leão glorioso, todo-poderoso. Satanás é uma imitação barata do Senhor Jesus. Ele não tem cacife para competir de frente com Jesus, mas o que ele faz? Ele anda em derredor e ruge como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Então ele faz um barulho como aquele barulho que eu ouvi naquele dia daquele leão, que era um leão animal, rugindo, e eu saí da minha posição, eu saí do meu lugar. E sabe, quando há caça na selva, a leoa ruge, os leões rugem para liberar a caça para o leão principal, e os animais estão todos escondidinhos ali, bonitinhos, nos seus lugares de segurança, e quando eles rugem daquela maneira, muitos ficam com medo e saem correndo do seu esconderijo, saem correndo do lugar onde estão, e ali são presa fácil no lugar aberto da floresta. Você está entendendo a figura que eu quero trazer para você, meu querido, minha querida? O lugar que nós encontramos a salvação em Jesus Cristo, o lugar onde somos colocados quando estamos nele, quando conhecemos pela palavra quem Ele é, quando o Espírito Santo revela no nosso coração, confronta quem nós éramos, revela quem o Senhor é. Este lugar é um lugar de segurança. É o esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente, ali praga nenhuma chega, 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não somos atingidos, o guarda de Israel não dorme, ele não nos deixa, e Jesus disse, nunca vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei. O nome de Jesus, Emanuel, significa Deus conosco, não há nada a temer no lugar que é o lugar da salvação, a posição da salvação. Só que muitas vezes ao longo da nossa vida cristã, nós nos acostumamos um pouco que o lugar da salvação, que não é um lugar físico, mas é um lugar mental, é um lugar espiritual, nós começamos a baixar um pouco a guarda, e começamos a olhar um pouco mais o mundo ao redor,
E muitos crentes, eles querem ser abençoados por Deus para ser igual às pessoas do mundo, só que abençoados por Deus, começam a andar um pouco mais na beiradinha do lugar da salvação, começam a querer sentar na janelinha do lugar da salvação, começam, em vez de focar no centro da salvação, que é Jesus Cristo, que habita nos lugares altos, começam a olhar demais aqui um pouco para o lado, aqui para a janelinha. Desse lugar nós não podemos fazer nada, o diabo não pode fazer nada contra nós, mas ele começa a rugir como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. E quando ele começa a rugir, ameaçando com aquilo que te aflige, com aquilo que afeta as suas emoções, com aquilo que afeta a sua maneira de ver a vida, contra aquilo que abala as estruturas da sua área de segurança, porque se a sua área de segurança é dinheiro, você está perdido. Se a sua área de segurança é a sua saúde, você está perdido. Se a sua área de segurança é o seu marido, é a sua esposa, é a sua família, é seu pai, é sua mãe, é sua empresa, é a sua aposentadoria, é o seu patrimônio, se alguma dessas coisas é sua área de segurança, quando o diabo começar a gritar e rugir, falar está tudo caindo, está tudo abalado, você não pode confiar nisso, sai correndo daí, sai da sua posição, faça alguma coisa, você precisa resolver isso. Quando o crente acredita nesse tipo de ameaça que vem das trevas, ele sai do seu lugar seguro. Ele não sai da sua salvação, mas ele sai do melhor lugar da sua salvação, que é no centro da vontade de Jesus Cristo. Quando nós saímos para a periferia, a voz do Senhor começa a ficar um pouco como que mais longe, porque o ruído que há no mundo começa a afetar aquele nosso processo de raciocínio, ele começa a afetar a maneira como nós usamos os recursos que nós temos, ele começa a afetar como nós ouvimos a voz do Senhor e como nós ouvimos a voz do mundo, e todo mundo no mundo está apavorado com o ano que nós estamos vivendo. Tenho falado sobre isso, mas aquele barulho não nos diz respeito, porque 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não somos abalados. Só que o diabo, ele é o pai da mentira. Jesus disse que o Satanás, ele nunca se firmou na verdade, e ele é pai da mentira. O que significa que ele nunca se firmou na verdade? Já falei várias vezes para vocês. Satanás fala verdades misturadas com mentiras. Ele não fala só mentira, ele fala verdades muito claras. Quando Satanás foi tentar Jesus, lembra que ele pegou a Bíblia, pegou um versículo e foi pregar para Jesus, para tentar Jesus com a Bíblia, porque a Bíblia mal usada, ela vai levar a engano. Não quer dizer que o problema esteja na Bíblia, significa como alguém vai usar a Bíblia. Alguns anos atrás, o pessoal que enrolava cigarro de maconha, enrolava com a página da Bíblia, sabia disso, quando era página de seda? Que poder que tinha a Bíblia na mão dessas pessoas? Nenhum. Mas a palavra de Deus falada, a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, ela nos dá segurança, ela nos dá vida, ela nos assegura, sabemos quem somos. Quando ouvimos o rugido fora, podemos resistir, mas se a nossa confiança está em alguma coisa do mundo, o Senhor não tem compromisso com isso. Se a nossa segurança está nele e o que temos no mundo começa a ser abalado, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu compartilhei na quarta-feira que Jesus, o Senhor deixa muito claro no livro de Hebreus que nos dias em que estamos vivendo e adiante mais, tudo que puder ser abalado, será abalado. Então, se a nossa confiança está em qualquer coisa do mundo, tudo está sendo e vai ser abalado. Jesus disse, mas o Senhor disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse que vai nos guardar, vai nos livrar, vai nos exaltar, vai nos glorificar, vai nos conduzir em segurança ao lar. Mas lembre que o nosso lugar eterno não é aqui na terra, o nosso lar eterno é no céu. Nós estamos de passagem por aqui, nós estamos apenas uma circunstância de mais 20, 30, 40, 50 anos, dependendo da tua idade por aqui, e depois disso você pode ter tudo que você tenha na vida, vai ficar tudo aqui, você nem sabe para quem vai ficar. Mas aí entra o que você e eu temos de tesouros eternos, aí entra os recursos que nós temos para a eternidade, aí entra se nós temos acesso ao Pai ou não, e então nós precisamos estar na salvação. Mas eu falei que o diabo é o pai da mentira, e o diabo ele não pôde mais impedir a revelação da realidade do que é salvação. Salvação é vida eterna. Então alguém aqui se tornar religioso e crer que vai para o céu depois de morrer,
Pode ser uma coisa até que ele engana a pessoa. Se a pessoa não entende que não é só receber Jesus ou confessar Jesus, mas é ser transformado, é manifestar frutos de arrependimento, é ter um desejo de santidade, é ter fome da palavra, é ter desejo de congregar, é ter prazer na adoração, é ter prazer nas coisas de Deus. Se nada disso acontece, a pessoa levanta a mão, acha que está salvo, está tudo bem, agora eu vou viver a vida, quando eu morrer eu vou para o céu. Pode descobrir na pior hora que nunca foi salvo e que não vai para o céu coisa nenhuma, e quando descobrir não vai poder voltar para remendar. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra salvação, em português, ela é salvo. Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Alguém disse que creu, fez oração, ficou arrepiado, ficou emocionado, estou salvo. Não sei, se nunca manifestou fruto de arrependimento, se convive com o pecado de uma maneira normal, se vive a vida cristã de qualquer jeito, é melhor parar para pensar se um dia foi salvo ou não. Mas a palavra salvação contém alguns outros ingredientes que são poderosos. E o diabo, que é o pai da mentira, ele tem tirado isso da revelação em muitas igrejas. E nós temos trazido isso muito repetidas vezes aqui. O que mais tem na palavra salvação? Que nos abençoa. Então, no texto clássico de Romanos 12, de 8 a 15, eu não vou ler todo o texto. Hoje estamos um pouco corridos com o horário, mas eu quero dizer para você que a palavra que nós encontramos no meio do capítulo, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus, versículo 9, como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca da salvação. Então, salvo e salvação são as palavras que aparecem aqui, e nós entendemos que se eu me arrependo dos meus pecados, se eu creio no coração, confesso com a minha boca, eu sou salvo. Se eu sou salvo, eu ponho toda uma sequência de fatos e de eventos em movimento. Vou querer ser batizado nas águas, vou querer ser batizado no Espírito Santo, vou querer aprofundar, vou querer pregar, vou querer conhecer, vou aprofundar, e essa manifestação de transformação é uma marca do crente. Tudo isso acontece. Isso não é uma obrigação religiosa, não é um peso que você tem que fazer para fazer parte do clube. Isso tem que brotar dentro do seu coração. Se não brota dentro do seu coração, por favor, em nome de Jesus, reveja o que você crê, reveja se você realmente nasceu de novo. Se você continua a prática de pecado mês após mês, e você tenta fazer de conta que não está acontecendo nada, e você não consegue decidir romper, reveja o que você crê, reveja quem você é em nome de Jesus. Mas veja, a primeira mentira que Satanás conta na história da humanidade, ele chega para Eva e chama Deus de mentiroso. Só isso. Ele falou que Deus é mentiroso. Isso aconteceu no Éden. Quando ele chegou, falou: como é que Deus falou que quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal vai morrer? É certo que não morrereis. Ou seja, Satanás disse para Eva: eu estou falando a verdade, e Deus está falando a mentira. E sabe o que é pior? Eva, que foi criada por Deus a partir da costela de Adão, Eva que foi moldada por Deus, Eva ouviu Satanás falar aquilo e falou: é verdade, acho que Deus é mentiroso mesmo, e essa serpente que apareceu aqui, que eu nunca vi mais gorda, não sei nem quem é, o que ela está falando é verdade, o que Deus está falando é mentira, e comeu do fruto, e deu para o seu marido, e o Adão comeu também. Olha que coisa tremenda. A maior mentira da história foi contada pela serpente, chamando Deus de mentiroso. Sabe aquela frase que estão dizendo tanto por aí? Acuse os outros do que você é, acuse os outros de fazer aquilo que você faz. Começou aqui no Éden. Satanás, mentiroso, chamou Deus de mentiroso, e Eva acreditou, e Adão acreditou, e essa mentira afetou a humanidade até os nossos dias, e ainda um pouco a mais. Você consegue entender a gravidade da coisa? Por que você acha que você é presa, não é uma presa fácil para Satanás? Por que você acha que, se você viver a tua vida cristã mais ou menos, você vai conseguir discernir as mentiras que Satanás conta nos nossos dias? E hoje eu não vou falar nem das grandes mentiras para o lado de fora, eu falo para as mentiras do lado de dentro. Essa palavra salvo, que está aqui no versículo 10, então é a palavra sozo. A palavra sozo no grego significa poupar alguém de sofrer. Então, alguém sofrendo de uma enfermidade.
fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar, salvar no sentido técnico usado na Bíblia, livre das penalidades do julgamento. Já essa palavra salvação é a palavra grega soteria, e o significado dessa palavra é livramento, preservação, segurança, salvação, livramento da moléstia de inimigos, num sentido ético, aquilo que confere a almas segurança ou salvação. Salvação como a posse atual de todos os cristãos verdadeiros, a salvação futura também, soma de benefícios e bênçãos que os cristãos redimidos de todos os males dessa vida gozarão após a volta visível de Cristo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, Satanás, que é o pai da mentira, em algum momento da história da igreja, ele começou a dizer o seguinte: olha, está escrito na Bíblia que Jesus cura, mas não é bem assim. Olha, na Bíblia está escrito que Jesus vai cuidar da sua vida financeira, só que olha, já não é mais bem assim. Olha, em algum lugar diz que Jesus vai te livrar das situações mais angustiantes da sua vida, mas olha, não é mais bem assim. Fica com a salvação eterna, que essa está jóia, essa é a verdade. Então crê que quando você morrer, Deus vai te receber no céu, Jesus vai te levar, e para de tentar experimentar todo o poder que está embutido, escondido nas palavras usadas para a salvação, porque essas palavras são tão poderosas. A igreja primitiva foi tão poderosa em viver e manifestar tudo isso, que hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui ainda discutindo se Jesus cura hoje ou não cura hoje, se Jesus liberta hoje ou não liberta hoje, mas fica com a salvação que está tudo bem. E aí o Satanás, ele vem rugindo como um leão, ameaçando todo mundo. Olha o problema financeiro, olha a doença, olha a ameaça da saúde, e muito crente fica apavorado com isso. E aí o crente agora ele é capaz de orar para Deus abençoar o médico, para Deus abençoar o medicamento, para Deus abençoar os equipamentos dos hospitais, para Deus abençoar os anestesistas, para Deus abençoar todo mundo envolvido, porque eles conseguem fazer e Deus não consegue fazer. Você percebe isso? Você entende a lavagem cerebral que a igreja veio sofrendo ao longo do tempo? Por quê? Porque agora a ciência diz que a saúde só está na medicina e não na igreja. Aliás, se tem alguém que se levante para orar por enfermos, é charlatão e tem que prender. Você consegue perceber aonde a igreja de Jesus chegou nos dias em que nós vivemos? E aí quando vem aqui pessoas manifestar, como eu já falei e tenho falado, pessoas que têm dom de cura, que têm ministério assim, orar por enfermos, a gente tem que lutar tanto com a incredulidade, para acreditar, como se aquilo que estivesse sendo dito fosse uma grande heresia. E nós temos sido roubados e enganados por Satanás, porque a primeira coisa que nós fazemos quando a gente espirra hoje, é correr para fazer um exame, antes de orar e pensar que pode ser uma gripe que Jesus pode curar. Quer dizer que eu estou indo contra todo o sistema de saúde atual? É claro que não. Tem salvado vidas? É claro que sim. Há sabedoria humana? Claro que sim. Mas de quem veio essa sabedoria? De Deus. Não veio da universidade, não veio dos pesquisadores, não veio dos cientistas, veio de Deus, dada a eles para cuidar daqueles que não creem, inclusive, que se não creem precisam de ajuda. Mas nós precisamos decidir, nos definir em quem nós cremos. A palavra salvação, ela é muito mais, é muito ruim eu falar isso, mas é muito mais do que apenas, exclusivamente, a salvação eterna. Ou deixa eu virar essa frase, a salvação em Jesus Cristo é totalmente a salvação eterna. Mas de lambuja, ela cura hoje. De lambuja, ela livra hoje. De lambuja, ela liberta hoje. De lambuja, ela calma a nossa alma hoje. Você está entendendo? Mas se a mentira grita no seu coração que isso que eu estou pregando é uma loucura e que o Haroldo surtou, porque é isso que o diabo está fazendo com a igreja nesses dias, quando as coisas piorarem um pouco mais no cenário profético, quando as coisas avançarem, porque Jesus não falou em peste, Jesus falou em pestes. Então não é os caras que estão falando que vai ter outras pestes, Jesus disse que vai ser assim. E se começar alguma que ainda não tenha tratamento nem cura, o que os crentes vão fazer? Vão ficar desesperados? Não, nós vamos nos levantar e vamos orar por saúde. Nós vamos orar e falar, eles não têm a solução, mas nós temos. Lá não tem solução, mas a igreja de Jesus tem, porque Jesus nos dá salvação, Jesus dá o sozo, que é a cura, que é a saúde, que é a libertação, que nos livra das ameaças e que nos livra dos mares. Jesus está vivo hoje, querido, querida. Ele não mudou, ele não perdeu poder, ele não mudou e não perdeu o poder dele está disponível para quem crê. Mas quem não crê, sabe o que acontece? Nada. O que Jesus fez acerca da salvação?
Jesus se esvaziou de ser quem ele era, desceu a esse mundo reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele levou cativo o cativeiro, ele despojou principados e potestades, ele levou cativo o cativeiro ao céu, ele subiu ao céu, purificou o céu, ele assentou à destra de Deus Pai, e ele fala: quem quiser, recebe de graça por meio da fé. Aí a gente prega para alguém, a pessoa não crê. Sabe o que Deus vai fazer por essa pessoa se ela não crê? Nada. Deus não vai salvar a pessoa contra a vontade dela. Deus não vai mudar a sua mensagem por causa da pessoa, porque ela tem problemas, porque ela ouviu outras coisas, porque ela até é de outra religião. Deus sabe perfeitamente que a pregação do Evangelho é poder de Deus para a salvação de quem quiser crer. Então, depois que Jesus fez tudo, sabe o que ele faz pela pessoa que não crê? Ele entrega as consequências e essa pessoa vai para o inferno, vai para a ausência total de Deus. Por quê? Porque como ela não quer a solução de Deus, não tem outro lugar para ir. Deus não vai levar essa pessoa para o céu porque ela não creu. Se ela não creu, por que Deus vai querer receber essa pessoa com ele? Só que não tem um lugar razoável para a pessoa ficar. O céu é binário, o céu não, a eternidade é binária. Saindo daqui, ou vai para a presença de Deus, ou vai para a ausência total de Deus, que é o lugar que Deus preparou para Satanás e seus anjos. Deus não preparou o inferno para lançar nenhum único ser humano lá. Só que como agora, sem Jesus, a pessoa não tem acesso a Deus, o único lugar que tem é para o diabo. E quando alguém fala, vai para o diabo que a carregue, é a pior coisa que alguém pode falar para alguém, porque essa é a verdade. Só que aquele lugar não é o diabo que é o chefe do negócio e oferece tormento para as pessoas. Aquele lugar foi criado para tormento de Satanás. Aquele lugar foi criado para tormento dos anjos que não guardaram o seu domicílio e seguiram Satanás. Aquele lugar é um horror. Deus não tem prazer nenhum em lançar alguém lá. É por isso que ele mandou Jesus. Deus quer tirar as pessoas de lá, mas as pessoas podem escolher o que quiserem fazer da sua vida, sabendo que depois, quando descobrirem da pior forma, que erraram feio, não tem mais solução. Mas sabe, isso acontece agora para nós crentes também. Porque a palavra de Deus nos diz então com clareza, e agora nós temos ferramentas. Talvez nossos irmãos 40, 50, 60 anos atrás não tinham tanta informação como nós temos. E por que nós temos essas informações agora? Porque elas são cada vez mais necessárias para os dias em que estamos vivendo. Porque Deus sabe quem nós somos, sabe o que estamos vivendo, sabe o que vai acontecer, não somente hoje como daqui a pouco. E o Senhor tem recursos registrados na sua palavra para cada um de nós. Agora, se o crente decide: eu não creio nesse negócio de Jesus cura, não. Isso aí parou, acabou. Aí eu posso ir para os textos. Eu já preguei isso. Você acredita que eu preguei isso? Antes eu não entendia. Há muito tempo já. Aí agora eu entendi que Deus cura e que Deus quer operar na nossa vida muito mais ainda nos tempos em que vivemos. Agora eu tenho exortado vocês, lembra? Ora pela dor de cabeça, ora pela gripe, ora pela azia. Começa a fazer exercícios de fé na sua casa, de orar por coisas simples e pequenas, com poucas consequências se você errar a mão. Por quê? Porque quando vier uma coisa grave, que talvez não tenha cura, porque a ciência não vai ter, ou porque o sistema não vai querer curar mais ninguém, porque vão botar o anticristo para reinar em algum lugar na frente, venha terça-feira, se você não entende o que é isso. Quando acontecer isso, sabe o que os crentes vão fazer? Vamos orar por cura. Eu vou orar pela cura do câncer. Nunca orou por uma dor de cabeça, nunca venceu uma febre, nunca venceu uma gripe pelo poder da oração em nome de Jesus. Por que acha que agora de uma hora para outra sai de 0 fé para 1 milhão de fé para orar por um câncer? Você consegue entender isso? Jesus nos chama para crescer no conhecimento dele. Paulo fala em crescer na fé, desenvolver a salvação. Querido, querida, nós precisamos desenvolver a nossa experiência com o Senhor. Precisamos ousar crer em coisas diferentes. Eu estou voltando a essa tecla, eu tenho falado isso já algumas vezes, porque eu quero despertar vocês para ousarem orar por coisas que não fazem o menor sentido orar, mas se está de acordo com a palavra de Deus, tem todo o sentido orar. Não deixa que o sistema do mundo bloqueie a sua mente, que a mentira de Satanás: não tem Deus, Deus não cura, Ele salva, tudo bem, porque Ele não pode fazer mais nada acerca de quem foi salvo, mas pode reduzir a vida de alguém que foi salvo a uma vida tão miserável quanto alguém que vive num mundo sem Deus, sem esperança, sem chance. Uma vez, a trabalho, eu conheci uma personalidade muito influente da área de imprensa do Brasil.
E aí a gente estava conversando, é claro que a gente achou um jeito para falar de Jesus. Aí quando eu falei de Jesus, ele falou: Haroldo, uma vez eu estava dando uma entrevista, e eu falei que eu era ateu. E quando acabei a entrevista, eu saí, meu celular tocou, e o meu pai, que também era uma pessoa conhecida, virou para ele e falou assim: você nunca mais diga que você é um ateu. Diga que você é um agnóstico, porque você não tem cultura para dizer que você é ateu. Porque a negação de Deus, o ateísmo, precisa fazer um esforço e um exercício intelectual e racional, baseado em homens ilustres, em homens sábios, em homens cultos, para construir um raciocínio, uma fortaleza racional que consiga deixá-los confortáveis para dizer que Deus não existe. Isso é uma construção de raciocínio, e é uma construção totalmente baseada em raciocínios humanos. Negar a criação, negar os efeitos da criação no corpo humano, negar a beleza de um bebê que nasce com o código genético do pai e da mãe, perceber que isso se repete na criação, as frutas, as temperaturas, as estações, a perfeição de que o que existe para se comer nesse mundo é exatamente aquilo que os seres humanos precisam comer para viver. O processo que acontece no sistema digestivo, tem uma bolsa química aqui dentro, que não nos mata, mas digere tudo o que a gente come, e distribuir nutrientes pelo corpo, através da corrente sanguínea, através do oxigênio que corre nas correntes sanguíneas, através do que nós respiramos no ar, que curiosamente é exatamente o que nós precisamos para respirar, e que nós temos um monte de processo que nós não controlamos. Nosso coração está batendo, nosso pulmão está respirando, todos os ciclos do nosso corpo estão funcionando perfeitamente. O nosso olho está enxergando, e você enxerga através do olho, e você registra na sua memória as imagens, você registra as memórias, você enxerga, você discerne, você vê, você pensa, você conclui. Aliás, você pensa. Você tem a capacidade de pensar, de decidir, de fazer o seu corpo funcionar por vários movimentos que você não faz, involuntários. E eu só estou falando um pouquinho da criação, eu não tenho cultura para falar tanto da criação, mas só esse pouquinho. Crê que tudo isso é obra do acaso de bilhões de anos, que a reprodução humana é um acidente, tinha óvulo e tinha espermatozoide, porque se formou bilhões de anos? Tem que fazer um grande exercício intelectual, mental e racional para negar que há um ser inteligente, todo criador de tudo, e decidir crer que ele não existe. É um exercício, é uma fortaleza mental. Agora, sabe o que acontece? Muitos crentes desenvolvem uma fortaleza mental para dizer, muitas vezes, que sorte que eu não morri no acidente. Eu já vi crente falar isso. Que sorte. Olha, o médico é fera, é o top da área de cardiologia, é o iluminado da área de neuro. Deus fez. Deus opera. O tempo todo Deus está operando milagres para justos e injustos o tempo todo. Alguns chamam os milagres de Deus de sorte, de acaso, de eu sou o cara, né? E Deus, na verdade, Ele está revelando milagres na vida de pessoas, para que as pessoas falem, pera, isso aqui não é normal, isso aqui foi Deus. E quando essa pessoa fala, isso aqui foi Deus, Deus se revela, e põe alguém para pregar. Mas enquanto achar que foi sorte ou que foi acaso, Deus entrega a sorte e ao acaso, mas continua fazendo pequenos milagres. Continua falando com a pessoa, pensa bem, destrói a sua fortaleza mental. Há um Deus vivo, há um Deus verdadeiro. Eu estou aqui, eu falo com você e você consegue ouvir a minha voz. E enquanto esta pessoa está destinada à morte, tem total condição de experimentar a vida eterna. Mas isso acontecer com o mundo, tudo bem. Mas nós que somos de Jesus Cristo, isso não pode fazer parte da nossa mente. Nós não podemos aceitar o que é ensinado como ciência, como cultura, como folclore, como se isso fosse verdade. Isso é uma segunda
ou terceira onda de conhecimento. Sabe qual é a maior onda de conhecimento do crente? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ao longo da história, a história já esteve errada. Ao longo da história, a ciência já esteve errada. Ao longo da história, conclusões humanas já se provaram erradas. Ao longo da história, o que cientistas entendiam acerca do espaço, acerca das estrelas, acerca das leis que governam o país, todas essas já se provaram erradas ao longo da história. E hoje nós estamos com a versão atualizada, a versão 2020 do conhecimento humano. E sabe quanto tempo dura? Até 2021, até 2022. Até 2023, porque a sabedoria que Deus deu para os homens vai fazer novas descobertas, novas revelações vão acontecer, e eles vão perceber que estavam erradas, e tudo bem eles estarem errados, eles não são obrigados a saber todas as coisas, mas tudo mal, para quem morreu, crendo neles, e rejeitando a palavra de Deus como a verdade. Quem morreu crendo na ciência para rejeitar a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e embarcou para a eternidade, sem esperar a próxima descoberta da ciência, que mudaria muitas coisas na próxima onda de conhecimento. Soteria e sozo são palavras que revelam muito mais do que há na salvação em Jesus Cristo, como aquilo que nós que estamos em Cristo podemos experimentar nesses dias. Você está vivendo dias de angústia? Senhor, salva-me. Você está vivendo uma situação financeira sem solução? Senhor, salva-me. Você está vivendo uma situação de enfermidade? Senhor, cura-me. Há alguém enfermo na sua família? Senhor, por favor, eu oro para que haja saúde na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Você está vendo uma situação que você não vê saída? Senhor, eu confio no Senhor para me tirar dessa situação, porque o Senhor é o Deus o Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que me diz na palavra salvação que o Senhor é meu resgatador, que o Senhor é meu socorro, que o Senhor é meu livramento, que se eu depender do Senhor, o Senhor me tira da onde eu estou e me coloca num lugar seguro, me coloca na rocha que é alta demais para mim. Meu querido, minha querida, você que está aqui nessa manhã, você que caiu nesse vídeo por acaso, ou você que faz parte conosco, que está em casa nesse momento, nós como igreja precisamos decidir cada vez mais, crer na Bíblia até as últimas consequências, porque tudo que a Bíblia disse que iria acontecer nos últimos dias, está acontecendo diante dos seus olhos, está acontecendo cada vez mais diante dos seus olhos, o que significa cada vez mais que a Bíblia é verdade, e todos que falam qualquer coisa contrária a ela são mentirosos, ou estavam enganados, ou estavam confundidos, ou tentaram e erraram. A nossa confiança não pode estar neles, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Tudo que está acontecendo, você precisa conhecer a sua palavra, você precisa conhecer a sua Bíblia, você precisa ler a Bíblia de capa a capa, você precisa aprofundar o seu estudo, tem as chaves de ferramentas que te ajudem a entender um pouco mais, tem muita coisa tremenda disponível. Venha nos cultos, faça BCC, venha estudar a Bíblia de terça-feira, aprofunde o seu tempo com o Senhor e faça um esforço gigantesco e diminua seu tempo nas mídias sociais. Você vai descobrir que não faz tanta diferença assim. Mas se você aprofundar no Senhor, você vai perceber que você tem todo o recurso para os dias em que nós estamos vivendo. O Senhor tem nos dado revelação na sua palavra. Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos a vencer todas as mentiras que nós recebemos no sistema do mundo, que são contrários à palavra dele. Nós precisamos decidir em quem nós vamos crer. Nós temos que crer em Jesus em última instância. Temos que crer na palavra, contra tudo e contra todos, acima de tudo e acima de todos. E aí sim, vamos descer e vamos usufruir do conhecimento humano, vamos usufruir da sabedoria humana, vamos usufruir da tecnologia. Tudo isso dado por Deus. Não é nenhum iluminado. Nada do que tem no mundo, alguém trouxe do nada. Tudo que eles usam de conhecimento, de tecnologia, de invenções, foram transformações de coisas que estão na terra. Nada se cria, tudo se transforma, é uma lei que ignora o Criador. Porque tudo que nós precisamos, o Criador já depositou no planeta. Sabia exatamente como a humanidade iria fazer uso ao longo de 100, 200, 300, milhares de anos. Deus sempre soube.
Ele colocou esses recursos para a humanidade usar, Ele deu inteligência para a humanidade usar, e isso abençoa a humanidade também. Então seja Deus glorificado por tudo isso, seja Deus exaltado pela sua sabedoria eterna em prover a humanidade com tudo isso, mas seja o Senhor glorificado como o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, o Criador de tudo que abençoa a humanidade, para revelar que Ele é Deus e revelar que há salvação em Jesus Cristo. Todas as pessoas que Jesus curou e ressuscitou morreram. Eu sempre falo isso. Por quê? Esse corpo tem prazo de validade. Agora cada vez mais tem tecnologias querendo propor vida eterna para homens, para a humanidade. Já existe até coração de porco modificada geneticamente para salvar pessoas. E a gente começa a achar tudo muito normal. Você conhece a Cristo? Se você conhece, você precisa conhecer mais quem Ele é. Você precisa conhecer mais o que a salvação que Ele provê nos oferece para esses dias. Você precisa experimentar, provar e vede que o Senhor é bom. Ele quer ser posto à prova pela fé. E nós precisamos decidir, crer e confiar até a última consequência, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse jejum. Que essa palavra possa ajudar você a vencer as cadeias do medo, como nós estamos orando e jejuando, em nome de Jesus. Possa te levar a vencer a provação pela sua fé. Muitos estão passando por provações. A fé em Jesus e na palavra vai nos levar à vitória. Outros estamos passando por tribulação. O Senhor estará conosco na tribulação. Vai operar nas nossas vidas o que Ele quer fazer por permitir situações assim. E vai nos fazer levar, vai nos fazer chegar ao outro lado. O que nós temos que fazer? Vou tratar disso na quarta-feira no culto de oração. Precisamos decidir não nos contaminar com o sistema do mundo que afeta o que nós recebemos. Precisamos ser forjados e firmados, fortalecidos pela palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça para vencer pela palavra, para mudar paradigmas na sua mente pelo Espírito Santo, renovado, transformado pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que toda a salvação disponível para a nossa vida diária, além da vida eterna, se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus.